Bora falar de futebol, bora falar dessa janela de fim de ano do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira mencionou inclusive a questão envolvendo um time que ainda é inexperiente, um time que ainda precisa de casca. Bom, as contratações do Palmeiras, elas não foram de jogadores sub-20, elas foram de jogadores prontos, porém com possibilidade de revenda. E esse é o ponto mais relevante de toda essa história que pode mudar nessa janela de transferências final de 2025, projetando 2026. Por quê? Eu vou explicar no detalhe para você. Inclusive falando sobre o interesse no Jorginho no meio do ano e sobre o interesse no Fabinho no meio do ano. Essas duas coisas, essas duas informações, elas são muito relevantes para o raciocínio. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Clica no botão inscrever-se. Eu acho que eu não vou bater a meta dos 90 mil até o fim do ano, não tem problema, mas sei que você vai me ajudar a pelo menos chegar perto, né? Já somos mais de 89.100 por aqui. Então clica aqui no botão inscrever-se para me dar uma moral. Show? Bora lá! Para começar, nessa temporada o Palmeiras reformulou o seu elenco, né? Foi na era Abel a temporada de mais chegadas e mais saídas. Pois bem, o objetivo do Palmeiras não era montar um time cascudo e ponto final. O objetivo do Palmeiras era montar uma base para 3 anos. E esse segue sendo o objetivo do Palmeiras. Reformulou neste ano para que nos próximos 3 precise apenas fazer ajustes e não uma nova reformulação. Dentro do que se esperava, muitos jogadores prontos não deram a resposta. Porque muitos nomes são colocados como apostas, né? Mas na verdade são jogadores prontos. Eu inclusive vou falar um vídeo, ou melhor, vou fazer um vídeo sobre isso especificamente, para a gente mergulhar um pouco mais nesse tema. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o perfil e não sobre cada contratação, qual era a aposta, qual era jogador pronto, qual era a contratação de presidente. Esse é um vídeo que eu vou soltar ainda esse ano. Mas a grande maioria dos jogadores contratados nesta reformulação estava na faixa etária de 25 anos de idade. Então atenção a este ponto. O Palmeiras estava e montou um elenco projetando utilizá-lo como base nos próximos 3 anos. Portanto, foi nessa faixa etária que o Palmeiras mergulhou. Mas não jogadores que eram, na sua grande maioria, apostas. Eram jogadores, na visão do Palmeiras, prontos. Jogadores com passagens pelo futebol internacional, jogadores com muitos jogos no futebol profissional, jogadores com passagens pelas suas seleções. Então, tudo isso indica jogador pronto, que chega e vai demorar para se adaptar, pelo menos a expectativa do clube ali, 1 mesinho, 4, 5 jogos, depois já começa a mostrar aquilo que pode. E a maioria dos atletas não foi assim. E eu estou falando de jogadores prontos. O mais velho, por exemplo, que o Palmeiras contratou, e aí é jogador pronto e a contratação de presidente, que é aquela que não precisa perguntar para a comissão técnica se vale a pena ou não, a comissão não precisa analisar, o treinador não precisa dar ok, foi o Andreas Pereira. 29 anos, foi o jogador mais velho dessa janela. Então, quando a gente observa esse ponto, a gente já entende o pensamento do Palmeiras. O ponto agora é: o que aconteceu no meio do ano? Já que o Palmeiras recebeu na academia de futebol Jorginho, acima dos 30, jogador sem potencial de revenda, para uma conversa, e Fabinho, acima dos 30, aí não recebeu na academia, mas bateu um papo com ele, acima dos 30, sem potencial de revenda. Porque a ideia de contratar jogadores na faixa etária que eu citei é montar uma base que vai ganhar casca, entender o clube, gerar identidade, gerar pertencimento, conquistar títulos, ganhar relevância no mercado e sair multicampeão rendendo dinheiro ao Palmeiras. Isso não vai acontecer quando você contrata um jogador de 33 anos ou de 32 anos. O potencial de revenda dele é minúsculo, muito pequeno. E o Palmeiras conversou com o Jorginho e conversou com o Fabinho. Para trazer detalhes, tá? O Jorginho, o Palmeiras conversou com o seu staff na academia de futebol, quando ele estava de saída do Arsenal. E aí, não deu negócio por 2 questões. A primeira, e aí é informação.
o Palmeiras, na conversa e nos passos que o staff do Jorginho deu, entendeu que já havia uma definição de onde o Jorginho jogaria, e aquele papo, na verdade, era um papo muito mais para entender o mercado e, quem sabe, chegar ao Flamengo e melhorar a oferta que já havia sido feita. Essa é uma informação de como o Palmeiras interpretou a conversa com o staff do Jorginho. E, além disso, o Palmeiras nem mesmo formalizou proposta porque os valores estavam muito fora daquilo que o Palmeiras estava disposto a pagar. Daquilo que o Palmeiras habitualmente paga aos seus principais jogadores. Então esses 2 pontos foram os pontos que levaram o Palmeiras a não fazer uma oferta. Mas a idade do Jorginho não foi um ponto que levou o Palmeiras a falar: não, esse perfil aqui eu não quero. Estamos falando do meio do ano. Veio o diagnóstico do Abel no final do ano de que o time precisa de mais casca. E também no meio do ano, o Palmeiras conversou com o staff do Fabinho e, não só com o staff, conversou também com o Fabinho, que ainda joga na Arábia Saudita no Al Ittihad. Jogador acima dos 30 anos, volante que foi recentemente convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E não deu negócio pelos altos valores que o Fabinho recebe na Arábia Saudita, e neste momento em que houve a conversa, o jogador não estava disposto a abrir mão de muito desse valor. E que é realmente muito fora da curva em relação ao futebol brasileiro. O Palmeiras, claro, portas abertas para um Fabinho desde que ele entenda que não dá para trabalhar com aquilo que ele ganha lá. E por isso o Palmeiras, naquele momento, não seguiu conversas. Mas veja como o impeditivo foi financeiro e não foi a idade do Fabinho. Não foi o Fabinho não ter potencial de revenda. Não foi o Jorginho não ter potencial de revenda. A partir daí, esse é o ponto que eu quero focar. Isso significa que o Palmeiras, muito provavelmente, ainda mais depois do diagnóstico que o Abel faz após a final da Libertadores, vai abrir um pouco mais o seu leque em relação à contratação de jogadores que não têm potencial de revenda. Palmeiras pode ser que trabalhe nesta janela de transferências olhando para atletas acima de 30 anos, como Jorginho, como Fabinho, como Fred, volante que joga no Fenerbahçe. Jogadores que são cascudos, são experimentados, têm qualidade, estão numa idade que não tem potencial de revenda, porém, bem fisicamente, podem render como o próprio Felipe Melo, em outra gestão, rendeu no Palmeiras, chegando aos 33 anos e jogando por anos em alto nível no futebol brasileiro. Então é realmente para se prestar atenção. Esses movimentos, essas informações que surgem em relação à diretoria abrindo conversas com atletas acima dos 30 anos e fora do que foi realizado no trabalho de contratações dessa temporada, casando com o diagnóstico que o Abel faz no fim do ano, muito provavelmente abre sim uma janela diferente de perfil de jogadores que o Palmeiras pode buscar nesta janela de final de ano de 2025 e de abertura de ano de 2026. Vejo eu muito positivo esse movimento se de fato acontecer. Porque o Palmeiras inegavelmente contratou alguns jogadores. Vou trazer esse vídeo, tá? Eu vou fazer esse vídeo ainda. Sobre jogadores prontos que o Palmeiras trouxe, jogadores que eram apostas de fato que o Palmeiras trouxe, contratações de presidente que o Palmeiras trouxe. E realmente, os jogadores prontos que o Palmeiras trouxe não deram o resultado que se esperava nesse ano. Mas eram jogadores prontos que, de um modo geral, estavam em ambientes que não eram tão competitivos. Você trazer um jogador que passou tanto tempo jogando na Europa como o Fabinho, em alto nível, agora está na Arábia Saudita, mas em alto nível na Europa, no Liverpool. Um jogador como o Jorginho, que passou tanto tempo jogando na Europa também em alto nível, na Inglaterra. Ou um jogador como o Fred, que agora está na Turquia. Enfim, o Fred eu estou mencionando como um jogador que tem paralelo em relação a perfil, né? Se o Palmeiras buscar esse tipo de perfil agora nessa janela, certamente vai agregar demais ao elenco. Porque tem mais cara de jogador com pinta de contratação de presidente do que jogador pronto que demanda um olhar do scout para entender se vai se adaptar no futebol por aqui.
Vou mergulhar num vídeo, já disse e vou repetir, analisando exatamente isso. Quais foram os jogadores prontos que o Palmeiras contratou esse ano e não deram certo, e quem deu certo, apostas que não deram certo e quem deu certo, contratações do presidente. Aí todo mundo deu certo enquanto teve condições de estar em campo. E aí vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Mas a gente fica por aqui nesse vídeo, tá? Claro que eu quero a sua opinião em relação a esse movimento que o Palmeiras fez lá no meio do ano e que deve fazer de novo nesse final de ano. Deixa o seu comentário aqui embaixo que é muito importante, hein? Não se esqueça de comentar aqui embaixo. Além disso, clique no botão inscrever-se, clique no botão seja membro se você quiser se tornar membro do canal, menos de R$5 por mês, e você pode se tornar um apoiador desse trabalho que eu faço aqui diariamente. Show? Além disso, claro, clique no like, clique no hype, esses dois botões mostram para a plataforma que o vídeo é bom e ela manda para mais pessoas. Conto com essa força, tá? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.